tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre As Correntes Obscuras da Luz, livro do Rodrigo Rassol. Eu acho que assim que se fala seu sobrenome, Rodrigo. Esse é o primeiro diário de leitura. Vou contar um pouquinho do que eu tô achando. Eu cheguei em 9% da leitura. Li o primeiro capítulo, que se chama Cães, Água de Lua e Olhos de Gato. O interessante nesse livro é que os capítulos se chamam correntes. Então essa é a corrente número 1. A trama básica aqui é uma distopia, e nessa distopia o Brasil se chama Novo Brasil. Ele é regido por uma deusa indígena da justiça, e nesse novo Brasil que foi acometido, ele foi mudado devido a um cataclisma, surgiram seres folclóricos e inclusive cães do inferno que devoram a alma das pessoas. Então, toda a história vai se passar nessa ambientação, e esse primeiro capítulo ali vai mostrar um pouquinho esse cenário pra gente. Nesse primeiro capítulo, a gente vai conhecer então a protagonista da obra, acredito eu, que é a Desdémona, essa moça que tá aqui. Ela é uma jovem que quer provar ali para os pais dela que ela é tão importante, tão forte quanto a irmã dela. A irmã dela serve a deusa da justiça na cidade grande. A Desdémona mora no interior com os pais dela, no interior de São Paulo. E os pais dela são muito rígidos na criação dessa personagem. O pai dela não deixa ela estudar, não deixa ela fazer nada. O pai dela, ele é muito patriarcal, ele acha que as mulheres só servem para casamento, para cuidar do lar, enfim. E a Desdémona não quer isso. A Desdémona quer provar que ela é muito mais do que isso. Nisso a gente já sabe que a protagonista ela é uma mocinha destemida, então ela tem ideia de provar o valor dela indo na rua à noite e matando um desses cães do inferno, que são chamados de cadejos. Só que algo dá muito errado, ela acaba voltando pra cá toda ferrada, e ninguém, absolutamente ninguém, nem os vizinhos e nem mesmo os pais dela, acreditam que ela conseguiu se safar de um cachorro do inferno, de um cadejo. E o capítulo termina assim com a Desdémona um tanto desiludida, mas ainda com aquele propósito de provar que ela é tão boa quanto a irmã dela. Tô muito curiosa para saber como vai continuar essa história. Hoje eu vou ler o capítulo 2 e amanhã eu trago aqui para vocês o que eu achei. Olá pessoal, tudo bom? Vamos para o segundo diário de leitura de As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Rassol. Eu finalizei a corrente número 2, que se chama Soníferos, Coxinhas de Carne e Tatuagens, e cheguei em 20% da história. Nesse capítulo em específico, a gente vai conhecer um pouco mais da construção de universo, desse mundo, desse novo Brasil. Então a gente sabe que a família da Desdémona, eles comercializam café. Então eles estão ali na capital de São Paulo, comercializando o café, que é um artigo de luxo nesse novo Brasil. Nesse momento em que eles estão ali vendendo o produto deles, a Desdémona ela vai reencontrar um conhecido que é o Alonso. E o Alonso ele é um estagiário dos acusadores. E os acusadores é um cargo que a Desdémona almeja. Os acusadores aqui nesse mundo, eles são pessoas que conseguem controlar as criaturas folclóricas que assolam agora o novo Brasil, e eles também acusam as pessoas que estão fazendo coisas erradas, os foras da lei. E nesse capítulo, a Desdémona vai ter a oportunidade de provar para os acusadores o seu valor. Em um determinado ponto, ela vai encontrar uma fugitiva que eles estão caçando, e nisso ela vai arquitetar para eles conseguirem chegar até essa fugitiva e ela ganhar todo um esplendor, ela ser valorizada, ela ter o nome dela associado a eles. Só que nisso a Desdémona percebe que os acusadores na verdade não são realmente o que ela pensa. A Desdémona então ela vai ficar bastante desiludida com o que ela acaba presenciando esses acusadores fazendo. E como se não bastasse o sonho dela ter ruído, ela ainda vai encontrar a irmã dela, e a gente já percebeu que ela e a irmã mais velha dela não se dão nada bem. E confesso que a aparição da irmã dela também não me agradou não, porque a personagem não é florzinha não. Enfim, eu quero saber o que vai acontecer, quero conhecer um pouco mais da irmã mais velha da Desdémona, que é a Mariuska. Tô bem curiosa e tô curiosa para saber qual vai ser o posicionamento da Desdémona agora que ela sabe que os acusadores não são tão legais assim. Oi!
Esse aqui é o terceiro diário de leitura de As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassol. Eu finalizei a leitura da corrente número 3, que é o capítulo número 3, e que se chama Mexerica, Língua Mágica e Irmã Alta. Cheguei em 28% da leitura. Esse capítulo ele vai iniciar com a Desdémona reencontrando a fugitiva do capítulo anterior, a moça indígena de cabelos rosas. A gente descobre que o nome dessa moça é Tainá e ela é uma contrabandista de demônios da garrafa. Ao longo desse capítulo a gente vai descobrir que a Tainá ela está sendo acusada de ter feito um massacre na aldeia dela. E ela quer encontrar a deusa da justiça para poder ter um julgamento justo perante a ela. Assim ela não vai ser acusada injustamente, já que ela não cometeu esse crime. A gente sabe isso desde o iniciozinho ali que a gente conhece essa personagem. A Desdémona resolve ajudar a Tainá e esconde ela num celeiro que tem próximo da casa dela. Quando ela faz isso, as duas começam a se envolver amorosamente e a gente vai ter algumas pinceladas desse relacionamento. E na reta final desse capítulo, a gente vai conhecer um pouco do passado da Desdémona, porque ela é a ovelha negra da família e também porque ela e a irmã dela não se dão bem. E falando na Dona Mariusca, ela retorna aqui para a vila, para o interior, onde os pais dela moram. E ela tá com um problema, o marido dela foi preso e ela quer a ajuda dos pais que comercializam café para poder tirar o marido dela da cadeia. Então ela quer a ajuda dos pais para poder pagar um bom defensor. Só que o desfecho desse capítulo vai deixar a gente com a pulga atrás da orelha, porque além da visita da Mariusca não ter sido só por isso, a gente já sabe que a personagem ela tem uns mistérios, umas falcatruas. Quero saber como isso vai se desenrolar, como vai se desenrolar em relacionamento da Desdémona com a Tainá e principalmente o que vai acontecer com a Mariusca, com o marido dela e com tudo. Tô bem curiosa, tô gostando bastante, tá sendo uma leitura muito legal. Olá pessoal, tudo bom? Vamos para o quarto diário de leitura de As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassol. Eu finalizei ontem a corrente número 4, que se chama Garrafas, Grãos de Café e Sossego, e cheguei em 38% da leitura. Vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu no capítulo e do que eu tô achando no história. A primeira coisa que eu tenho para falar desse capítulo é que foi o capítulo mais frenético da agora, e foi repleto de lutas, repleto de momentos emocionantes, mas vamos por partes. Tudo vai começar ali com uma briga da Desdémona e da Tainá por umas desavenças que elas têm. Além disso, a irmã da Desdémona, Mariusca, ela vai denunciar a Tainá para os acusadores. Então, os acusadores eles vão chegar ali no lugar onde a Desdémona mora. Os acusadores eles vão chegar, a Desdémona mora com a família e a Tainá ela acaba conseguindo fugir dos acusadores. E aí sim acontece uma das melhores cenas que teve até agora do livro, que é uma cena de batalha que envolve os acusadores, a Desdémona em partes e também os cadejos. Sim, os cadejos retornam nesse capítulo e é uma cena maravilhosa. Foi uma cena de batalha, acontece mais batalha, então não tem muito o que falar dela. Mas foi uma cena muito perfeita, muito frenética. Eu acho que o Rodrigo escreveu muito bem, conseguiu deixar a gente angustiado e ao mesmo tempo querendo ver a vitória dos cachorros, porque eu queria ver a vitória dos cachorros. Dito isso, eu preciso dizer que a Desdémona me irritou um pouquinho nesse capítulo, porque ela às vezes é muito ingênua, então ela já viu como as coisas são, mas ela insiste no mesmo erro. Mas espero que agora ela acorde um pouco mais pra vida e perceba que os acusadores não são boa gente assim, não dá pra ela confiar nele. Enfim, tô curiosa aí pra saber o que aconteceu com a Tainá, onde que a Tainá tá e o que vai acontecer com a Desdémona nos próximos capítulos. Então, vamos continuar. Oi! Esse aqui é o quinto diário de leitura de As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassol. Eu cheguei na corrente número 5, que tem como título Grávida, Máscara Acusatória e Blasfemos, e eu tô em 48% da leitura. Esses últimos capítulos mostrou que existem outros deuses além da deusa da justiça, que é a deusa que esse novo mundo, esse novo Brasil segue. Então, esse capítulo ele vai mostrar pra gente um novo deus, que é o Teju Jaguar,
que é o deus dos cadejos. Então ele é como se fosse um deus dos cachorros do inferno que devoram as almas das pessoas. A trama ela meio que tá seguindo para uma espécie de disputa entre deuses, pelo que deu para perceber, mas a gente não tem muito aprofundamento ainda. Tá se desenvolvendo essa parte e eu tô bem curiosa. Inclusive, nos adendos do livro, o autor deixa algumas informações extras para a gente conseguir compreender um pouco mais essa ambientação, esse universo. E nesse último capítulo, nesses adendos, tem uma informação bem pertinente que dá a entender que muitas das notícias, as histórias desse mundo, elas são inventadas, reinventadas, reimaginadas, de forma que não agrida a imagem da deusa da justiça. Ou seja, com a história sendo recontada de uma forma favorável para a deusa da justiça, a gente percebe que estamos lendo um livro com um governo opressor. Um governo em que você não pode ir contra a deusa da justiça ou você vai sofrer consequências exatamente por ir contra o que eles querem que você acredite. Então é uma sociedade totalmente manipulada por pessoas de grande poder. Eu tô gostando dessa, inclusive a Desdemona, ela finalmente acordou e eu tô muito empolgada para ler os próximos capítulos, porque eu acho que finalmente a Desdemona vai mostrar a força que ela tem, a coragem que ela tem, a astúcia que ela tem. Tô bem empolgada para ver essa nova face da protagonista e parece que vai ser muito legal. Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente, eu desejo um ótimo Natal para todo mundo que me segue, para todo mundo que assiste aqui os diários de leitura, que acompanham os meus stories. Muita luz nesse Natal para todo mundo. Vamos então para um diário de leitura especial com o gorrinho natalino, que é o 7º diário de leitura do livro As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassol. Eu finalizei a leitura do capítulo número 7, que é a corrente número 7. Cheguei em 70% da leitura e esse capítulo se chama Espíritos, Capirota e Daniel. Esse foi um capítulo bastante frenético, repleto de lutas, batalhas, perdas, reviravoltas e tudo que a gente pode imaginar. Além disso, a Desdemona aqui foi simplesmente incrível. Ela é a melhor personagem dessa história, uma protagonista excepcional. Ela conseguiu nesse capítulo mostrar toda a força dela, toda a astúcia, toda a inteligência e, claro, todo o sarcasmo que a personagem já mostra desde o início da narrativa, que é peculiar e combina muito com a essência dela. Então, é incrível ver esse crescimento da personagem nesse capítulo e ver como ela se torna muito mais poderosa do que a irmã dela. Porém, como nem tudo são flores e as coisas não são tão simples assim, os defensores acabam chegando no local da batalha e acredito eu que eles vão prender a Desdemona e levar ela a julgamento perante a deusa da justiça. É só uma teoria, mas eu acredito que seja isso que vai acontecer. Será? Bem, eu tô curiosa para saber o que vai acontecer, tô curiosa em continuar a leitura, então vamos lá, eu tô quase chegando na reta final. Acredito que o próximo diário seja o último, então partiu continuar essa leitura. Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o último diário de leitura de As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassol. Eu finalizei a leitura em capítulo número 8, que se chama Matthew, Patinhas de Aranha e Depoimento. Essa também é a corrente número 8 e cheguei em 80% da leitura. E vamos lá, esse foi um capítulo um pouco mais lento do que os outros, mas ele foi lento por um motivo bem interessante, porque a gente vai conhecer um pouco mais da política desse novo mundo. Então, tudo nesse capítulo vai remeter a como funciona esse mundo e algumas das suas principais leis. E basicamente eu não posso falar nada desse capítulo porque tudo é um grande spoiler de toda a trama. Mas a Desdemona, ela tá em uma enrascada, então tudo gira em torno dela agora. E ainda, perto do finalzinho do capítulo, a gente tem uma reviravolta que não me surpreendeu, porque eu já imaginava que iria acontecer, mas que de certa forma você fica meio espantado com o que acontece, porque é um tanto inesperado, sim. Esse foi o último diário de leitura desse livro. Eu tô muito empolgada para chegar ao final, porque eu gostei demais da história, mas vou deixar para falar um pouco mais das minhas impressões na resenha que eu vou trazer aqui para vocês nas stories. Então é isso.
vamos continuar, vamos finalizar esse livro, que foi uma fantasia maravilhosa que eu gostei muito. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre As Correntes Obscuras da Luz, do Rodrigo Hassul. Porque se você está procurando uma fantasia diferente do convencional, você precisa conhecer essa história. Esse é o primeiro livro de uma série e aqui nós temos uma distopia fantástica com inúmeras referências à nossa cultura brasileira e também com seres do nosso folclore. Nessa história conhecemos um Brasil assolado por um cataclisma que trouxe a radiação para o país. Em meio à destruição que ocorreu, as pessoas vivem de forma muito precária e também são regidas por um regime opressor. E é nesse cenário caótico que a gente conhece a Desdémona. A Desdémona é uma jovem que deseja provar o valor para a família dela, entrando para os acusadores. Os acusadores são pessoas que caçam e controlam as criaturas folclóricas. No entanto, os seus sonhos acabam ruindo quando ela percebe que os acusadores não são realmente o que ela pensa. É assim que a garota acaba se envolvendo em uma missão que pode custar tanto a sua vida quanto a dos seus amados familiares. Vamos lá, o melhor termo para definirmos esse livro é insano. Além de tudo, ele é muito criativo e original e construído através de uma narrativa frenética que entrega pra gente uma construção de um universo bastante única. É uma história frenética do início ao fim, repleta de cenas de batalhas que conseguem ser angustiantes. E como se não bastasse todos os embates que a gente tem aqui, nós também temos um breve conflito político que vai se desenrolar ao longo da trama, trazendo para o enredo todo um aprofundamento nas questões mais politizadas que regem o novo Brasil. E é claro que não posso encerrar a resenha sem falar sobre a Desdémona, que é uma personagem incrível. Além dela ser muito forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, ela é bastante inteligente, bastante astuta. A gente também tem aqui uma personagem irônica e sarcástica na medida certa. Aquele tipo de protagonista que eu amo idolatrar. Então, se você está procurando por uma fantasia diferente de tudo que você já leu, eu recomendo demais As Correntes Obscuras da Luz. Aqui, além de ter uma protagonista incrível, você também vai se deparar com criaturas folclóricas do nosso Brasil e muita cultura brasileira.